Meus irmãos, meu desejo é cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta noite. Estava com o esboço preparado, pronto, aqui no tablet, porém o esboço não quis abrir, estava detectando erro quando nós estávamos acessando o programa. Mas Deus, Ele nos dará a condição de ler em um outro texto. Quero chamar a atenção dos irmãos, por gentileza, para abrirem comigo as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9, 10 e 11. Louvado a Deus pela vida de cada um dos irmãos, as irmãs, as crianças que estão presentes aqui nesta noite, participando deste trabalho. Pedir as orações dos irmãos em favor à família do pastor Felipe Cabral, ali de Alagoinha. O mesmo recebeu a triste notícia da partida do seu filho, um jovem obreiro, pastor Rafael Cabral, faleceu hoje pela manhã, e pedimos aos irmãos que orem, apresentem a família do pastor Felipe Cabral, bem como a família do pastor Rafael Cabral, que hoje partiu para a eternidade. Capítulo 4 da segunda epístola ou carta de Paulo escrevendo a Timóteo, versículo 9 em diante, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Irmão Viana, se puder, me dê um pouco de retorno, por gentileza. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, reunida nesta noite aqui neste santo lugar, estamos diante desta segunda epístola ou segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé, o jovem obreiro pastor Timóteo. É do nosso conhecimento que Paulo está em uma prisão e com a sua sentença decretada. Porém, Paulo, ele resolve escrever para Timóteo no intuito de querer que Timóteo fosse ter um encontro com ele, pois naquele momento somente Lucas estava com ele naquela ocasião. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que no versículo 1 do capítulo 4, Paulo vai estar falando: conjuro-te, pois, diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Paulo, ele faz questão de dizer estas palavras a este jovem pastor que estava com uma missão bastante interessante, que era de pastorear a igreja de Éfeso. Aí Paulo ainda diz mais a Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Aí Paulo ainda diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Porém, você consegue entender comigo uma coisa diante deste relato? Mesmo Paulo, próximo à sua partida, bem perto de ser decapitado, Paulo ainda vai dar uma palavra de encorajamento para o seu filho na fé, chamado Timóteo, que estava com uma dura missão. E ele vai dizer: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo, reprove, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, nós como igreja, se aproveitando desse texto sagrado, não existe tempo para nós pregarmos a palavra. Temos que estarmos aptos a pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Porém, temos que sermos também estrategistas. Foi falado aqui que existem algumas pessoas que, quando o irmão ele fala de Cristo, algumas pessoas debocham dele, não querem dar ouvido. Jesus nos adverte a dizer que quando isso acontecer, nós devemos bater a poeira de nossos pés e retirarmos daquele lugar, porque estas pessoas não são dignas de ouvir a santa palavra de Deus. E ele diz mais: nós não temos que dar pérolas aos porcos, foi Jesus quem disse. Porém, nós temos que estar apto para pregar a santa palavra, a ensinar, a repreender, bem como a reprovar. Paulo vai dar estas orientações para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Ele já estava ciente que o tempo estava próximo. Ele já estava vendo ali o machado vindo sobre a sua cabeça, porque a sentença de Paulo era para que ele fosse morto, decapitado. Porém, Paulo ele tinha uma convicção tremenda: não era a morte, não era nenhum tipo de circunstância que iria tirar a convicção de Paulo para onde ele ia, para onde ele estava caminhando, que era a mansão celestial.
E Paulo, ele vai dizer para Timóteo: meu filho, eu tenho uma coisa para te dizer. Escute: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Além de Paulo falar para Timóteo que Paulo estava próximo à sua partida, ele vai dizer: não adianta querer alguém nos intimidar com alguma coisa. O que importa é que nós estamos no caminho certo. O que importa é que nós estamos na direção correta. O que importa é que nós estamos pregando a palavra em tempo ou em fora de tempo. Porém, eu tenho certeza de uma coisa, Timóteo, que eu estou fazendo a coisa certa, que eu preguei a palavra certa, que eu passei para aqueles que me acompanharam aquilo que é certo. E agora eu quero te advertir, Timóteo: não para de falar aquilo que é certo, não para de pregar aquilo que é certo, não para de ensinar aquilo que é certo, porque tu aprendeste da maneira certa e tem que fazer da maneira ou da forma correta, Timóteo, meu filho. E no versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. Era o último encontro de Timóteo juntamente com Paulo, antes da sua partida. E ele vai dizer: Demas me desamparou, passou a amar este mundo presente, crescente, ele foi para a Galácia. E Tito para a Dalmácia. Eu estou aqui apenas com Lucas. Lucas não me abandonou. Lucas está comigo. Ei, às vezes quando as coisas apertam, a gente procura alguém para conversar. Muitas das vezes a gente não encontra. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Jesus foi quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É difícil nós, na hora que mais precisamos, procurar alguém para conversar e não termos. Com Paulo não foi diferente. Os amigos abandonaram ele. Tito, ele tinha uma missão. Demas amou o mundo, mas Lucas estava lá com ele, pertinho dele. Lucas estava lá com ele para ouvir ele falar. Às vezes a gente procura alguém para desabafar. Às vezes procura alguém para contar as nossas dores, aquilo que nós estamos sentindo. E não achamos, não encontramos. Naquela época lá tinha Lucas, um obreiro, um doutor, um evangelista, que estava ali pronto para ouvir Paulo na hora mais difícil da vida dele. Mas hoje em dia, conta-se nos dedos as pessoas que nós temos a confiabilidade para contar ou confidenciar alguma coisa que nós estamos passando. Mas ali naquela prisão estava este homem chamado Lucas, e ele vai dizer: eu quero que tu venha, mas também eu quero que tu tragas comigo Marcos, porque ele me será, ou ele é proveitoso para o ministério. Neste exato momento,
Paulo estava aprovando a ingressão de Marcos no ministério da igreja. Como assim, irmão Jadson? Lembro-me muito bem, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, já no finalzinho do capítulo, quando Paulo, ele decide iniciar a sua segunda viagem missionária. E ali, Barnabé decide levar também a João Marcos, esse mesmo Marcos que Paulo vai citar aqui na segunda epístola, escrevendo a Timóteo. Naquela ocasião, Paulo não concordou com a participação de Marcos mediante a segunda viagem missionária. Por que, irmão Jadson, que Paulo não concordou? Porque diante da primeira viagem missionária, Marcos abandona-os na metade daquela caminhada, daquela viagem, daquele projeto missionário. E naquela ocasião, quando Paulo decide iniciar a segunda viagem missionária, Barnabé decide levar o seu sobrinho João Marcos. E Paulo vai dizer: eu não concordo, ele não está pronto para participar desta segunda viagem missionária. Barnabé não entendeu a colocação de Paulo. Nós não conseguimos ver nenhuma argumentação de Marcos naquela ocasião. Quem sabe que Marcos não entendeu que aquele momento era o momento de ser trabalhado por Deus, para que futuramente ele pudesse dar um bom obreiro, ou pudesse ser um bom obreiro. Quem sabe que ele não entrou no raciocínio de Paulo, porque Paulo sim enxergava em Marcos um futuro obreiro da igreja. Porém, o que faltava para Marcos era passar pelo processo de preparação. Muitas das vezes o processo de preparação, ele é num anonimato, onde ninguém vê, onde ninguém observa, onde ninguém aplaude, onde ninguém, ele dá tapinha nas costas. Muitas das vezes o processo de aprovação é onde você caminha sozinho e ninguém vai estar lhe enxergando. Mas eu quero dizer a você uma coisa: enquanto você está caminhando e ninguém está te vendo, eu quero dizer a você que tem um Deus nos céus, que Ele está olhando para você e está entendendo que o momento é o momento de você passar sozinho, porque Ele está trabalhando na sua vida. Paulo enxergava dessa forma. Marcos, você não vai participar desta segunda viagem missionária. Quem sabe que Marcos não disse: eu entendo perfeitamente, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou aprender mais, eu vou participar mais das evangelizações, que é para mim entender como é o processo missionário. Eu vou participar mais dos trabalhos de ensinamento, que é para que quando eu venha ter oportunidade para pregar para alguém, eu venha saber me posicionar, ministrando a palavra de Deus. Mas Barnabé não entendeu. Barnabé não entendeu ao ponto de se separar de Paulo. Se separou de Paulo e juntamente com João Marcos, ele vai para o Chipre. E a partir daquele momento, a Bíblia não vai falar mais de Barnabé nem de Marcos. Aí você vai entender que a partir daquele momento, João Marcos vai entrar num processo do anonimato.
ele vai entrar no processo de aprendizagem. Queira ou não queira, quando nós estamos no mar do esquecimento, onde ninguém nos olha, onde ninguém lembra do nosso nome, temos que entender uma coisa: é difícil, mas temos que entender. É o momento que Deus está trabalhando em nossa vida. É o momento que Deus ele está fazendo com que nós estejamos futuramente preparados para que quando nós nos apresentarmos futuramente, nós possamos nos apresentar de maneira diferente. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Senhor dos Exércitos, Ele te colocou em um período de aprendizado, Ele te colocou num período do anonimato, mas está chegando o tempo dele te retirar deste lugar e te apresentar os homens, e Ele vai fazer com que você agora se apresente aprovado, aprovado, aprovado em nome de Jesus. Está chegando o tempo, está chegando o tempo, assim como Paulo se lembrou de Marcos. Deus ele vai fazer com que alguém se lembre de você. Para muitos você está no anonimato, mas para Deus você está no campo do aprendizado. Para muitos você está esquecido, mas para Deus você está sendo preparado, preparada. Para muitos você não é mais lembrado. Para Deus eu quero dizer uma coisa: vai chegar um tempo que muitos vão falar no teu nome e vão entender que o momento que tu passasse esquecido pelo homem era porque Deus estava trabalhando na tua vida, era porque Deus estava trabalhando na tua vida, era porque Deus estava trabalhando na tua vida. Ninguém está olhando para mim. Parece até que eu sou um invisível. Entenda o trabalhar de Deus. Não questione com ninguém. Não vá reclamar a ninguém. Entenda que este é o campo da preparação. Deus ele vai criar uma situação apenas para alguém lembrar de você. Deus ele vai criar uma situação apenas para que alguém ele pense no seu nome e te convoque para uma reunião. Estou encerrando. Marcos vai para o processo de aprendizado juntamente com Barnabé. Tudo foi permissão de Deus. Não tire isso também da sua cabeça, nunca. Não tire isso do seu entendimento. Tudo que acontece na tua vida é porque Deus está permitindo. Tudo que acontece na tua família é porque Deus está permitindo. Tudo que acontece lá no teu ambiente de trabalho é porque Deus está permitindo. Tudo que acontece na faculdade, na escola, seja lá onde for, que tu estiveres plantando com a planta do teu pé, melhor dizendo, pisando a planta do teu pé, é porque Deus está permitindo.
nada sai disso. Vai para o Chipre. E Paulo agora convoca Silas. Inicia a segunda viagem missionária. E ali ele passa por Derbe, Listra. E em Listra ele se encontra com Timóteo. Há quem diga que Timóteo já era cristão, tinha se convertido mediante a primeira viagem missionária, que quando Paulo passou por esta mesma cidade, Paulo tinha saído de lá corrido, pois os moradores daquela localidade desejavam apedrejar Paulo. E quando Paulo coloca os olhos em Timóteo, Paulo também enxerga em Timóteo. Paulo vê em Timóteo um futuro obreiro da igreja, um futuro pastor da igreja, e muito mais lá na frente a gente consegue identificar esta situação. Paulo, ele vai fazer com que Timóteo vá tomar conta da igreja de Éfeso. Então Paulo escreve para Timóteo, Timóteo estando em Éfeso. Agora Paulo também vai escrever a primeira carta para Timóteo, a segunda carta para Timóteo, e no capítulo 4, no versículo de número 9, Paulo vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Existe um momento em nossas vidas que é assim. A gente entra em contato com alguém e diz: procura vir ter comigo depressa. Para a gente falar isso para alguém, porque nós confiamos nesta pessoa, é porque esta pessoa tem credibilidade conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele vai colocar no teu caminho pessoas que merecem tua confiança, pessoas que merecem a tua credibilidade. Entenda uma coisa: nem tudo está perdido. Ainda existe pessoas que merecem nossa confiança. Ainda existe pessoas que merecem a nossa credibilidade. Ainda existe pessoas de caráter. Ainda existe homens e mulheres de Deus. Ainda existe pessoas que a gente consegue enxergar nela uma pessoa que pode ouvir alguma coisa sua e ficar calada. Ainda existe pessoas que você conta para ela aquilo que você tem guardado no coração, que você tem guardado num profundo íntimo. Fala para ela, e ela, em vez de sair espalhando para todo mundo, ela diz: eu vou te ajudar em oração, eu vou aí te dar uma força, eu vou aí chorar contigo, eu vou aí onde está você, porque eu quero também sentir compaixão. Eu quero sentir as tuas dores, eu quero passar contigo por todo esse momento. Foi por isso que Paulo disse: procura meu filho, procura vir ter comigo depressa. Eu tenho uma conversa para tratar contigo. Agora tu não vem só não. Lembra de trazer João Marcos. Anteriormente Paulo tinha rejeitado João Marcos. Agora Paulo lembra de João Marcos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, meu Deus do céu, deixa eu te dizer. Muitas vezes você pensa que quando você recebe o não é porque está tudo acabado, destruído. Não, de maneira nenhuma. O não você já tem. Eu quero dizer, você vai em busca do sim, vai em busca da preparação, vai passar pelo processo de aprendizado, porque futuramente alguém vai lembrar de você e vai dizer: vem. Agora você vai ser útil. Foi assim que Paulo fez com Timóteo, com Marcos. Traz contigo João Marcos, porque agora ele vai ser útil para o ministério.
O momento de aprendizado não merece ser desprezado. O momento de aprendizado, ele tem que ser valorizado. Recebeste um não, mas futuramente receberás um sim. De rejeitado, ele foi utilizado. De escanteado, ele passa agora a ser apresentado. E foi lembrado por Paulo nas suas últimas palavras dirigidas nesta carta ao jovem obreiro Timóteo: traze contigo João Marcos, porque este me será útil para o ministério. Amém? Entenda isso. Você será útil para o ministério. Certamente Deus, ele tem uma obra para realizar na sua vida. Porém, saiba receber o não também como uma resposta. Entenda que o não vai servir para o seu aprendizado. Que Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus.